Alô, pessoal. Dando continuidade à nossa temática, né? Eu programei essas duas aulas, então, para falar do texto do Kant, o que é o Aufklärung, a partir da perspectiva da leitura do Foucault, né? Enfim, agora a gente vai entrar efetivamente no conteúdo do texto, né? A aula anterior foi uma introdução ao tema, a contextualização histórica que o Foucault faz e tal, e agora a gente entra efetivamente no texto, tá bom? Sempre lembrando que uma interpretação que o Foucault faz desse texto, né, nas aulas lá que ele deu em 1983. Tá? Então, o Foucault inicia a segunda aula dele a respeito desse texto do Kant, o que é o Aufklärung, analisando a primeira frase do texto, que é uma pergunta. Né? O que é o Aufklärung? O que é o iluminismo? Né? E a resposta vem logo em seguida. No primeiro parágrafo ainda do texto, ele vai falar assim, olha, a saída do homem de sua menoridade, pela qual ele próprio é responsável. Tá? E aí o Foucault vai pincelar nessa resposta algumas palavras-chave para desenvolver, então, entender melhor o que é essa resposta. Né? A saída, né? Então temos a palavra-chave aí, saída do homem, né? De sua minoridade, quer dizer, saída, homem, minoridade, né? E aí, por fim, uma conclusão pela qual ele próprio é responsável. Tá? Então, ele começa a análise dos primeiros elementos. Primeiro, o que é minoridade? Né? Minoridade, na perspectiva do Kant, dentro do contexto do texto, do jeito que ele está tratando aí, é uma espécie de incapacidade do homem servir-se da sua própria razão, da sua inteligência, e se entregar por essa deficiência para a direção de outra pessoa. Tá? E apesar do termo se chamar menoridade, isso não tem nada a ver com idade. Tem mais a ver com uma postura realmente de submissão da vontade do sujeito a um direcionamento de um terceiro, a você realmente entregar para uma outra pessoa aquilo que deveria ser a sua própria decisão, a sua própria conclusão. Né? É muito mais isso que está em jogo. Então, o Foucault ele vai dizer, por exemplo, né, contextualizando isso, né, o Kant usa a figura, a palavra, né, em alemão, que tem a ver com aqueles andadores de bebê, aquelas coisas que tem umas rodinhas assim, que você protege a criança e coloca ele ali, a criança antes de aprender a andar, ela sai lá dando as trombadas nos móveis e tal, e tem uma proteção em volta. Né? Então, aquela coisa daquele andador de criança, né, que ele utiliza como metáfora, mas que projeta para a ideia de que um adulto pode morrer usando aquele andador, se ele permanecer na condição de entregar as suas decisões, a condução da sua vida a uma outra pessoa. Tá? Então, o primeiro elemento é essa questão da minoridade. Quer dizer, o que ele chama de minoridade? A minoridade é estar nessa situação de incapacidade de servir-se do seu próprio entendimento, da sua própria razão, sem a direção de uma outra pessoa. É você para tudo depender de perguntar para alguém o que eu deveria fazer. Né? E você não desenvolver mecanismos, né, interiores para conseguir num diálogo com você mesmo, usando da sua inteligência, da sua racionalidade, de perceber os rumos, as decisões que devem ser tomadas. Tá? E aí, logo em seguida, ele vai frisar, olha, a causa dessa minoridade é o próprio homem, né? Quer dizer, ele vai dizer no texto lá, pelo qual ele próprio é responsável, né? O homem é responsável pela sua própria minoridade ou pelo prolongamento dessa minoridade, a ponto talvez de um monte de gente morrer nessa condição e não conseguir se livrar nunca dela, né? Então, quer dizer, o próprio homem é a causa dessa minoridade. Quer dizer, essa causa da minoridade não é alguma coisa que veio assim, que tem uma justificativa, digamos, para o homem não sair de dentro dela. Né? Todo homem é dotado de razão, de inteligência, de racionalidade. Então, todo homem pode sair dessa situação de minoridade. Quer dizer, não adianta você delegar a culpa dessa minoridade para alguém, falar assim, não, eu sou assim porque minha mãe foi muito autoprotetora, meu pai era muito patriarcal, totalitário. Não, entendeu?
os instrumentos para você sair dessa situação estão em você. Tá? Então, é uma coisa que cada sujeito tem que absorver o fato que se ele se encontra numa minoridade, a culpa é dele. Tá? Pois bem, essa situação, então, parada de você não conseguir amadurecer mecanismos de autogoverno e ficar dependendo sempre do outro, quer dizer, elas acabam travando basicamente por causa de dois elementos que o Kant vai falar no seu texto. Né? Ele vai falar, olha, um dos elementos é a falta de coragem, né, que vai dar o impulso para se tomar uma decisão de sair dessa relação de dependência, né? Quer dizer, e assim, a espécie de covardia, né? Que depois ele vai falar um pouquinho mais desse aspecto, né? Que vai deixar a pessoa travada. Né? Então, o que ele propõe logo em seguida, ainda no primeiro parágrafo, como solução para isso, é uma frase em latim que ele cita, né? Sapere aude, que quer dizer o seguinte: confia na tua razão, no teu sapere, no teu saber. Né? Aude, confia no teu saber, quer dizer, tenha a coragem de servir-se da sua própria inteligência, do seu próprio entendimento. E ele vai dizer que esse sapere aude seria... Desculpe. Seria então o mote, o lema do iluminismo, né? Porque ele está tentando responder o que é iluminismo. Né? Iluminismo, então, seria uma espécie de movimento cujo lema seria confia na tua própria racionalidade. Tá? E aí ele vai, então, continuando nessa análise, né, bastante detalhada do texto, ele vai começar a fazer uma análise agora da palavra saída, né? Porque a primeira resposta lá é a seguinte: o homem tem que sair dessa situação de minoridade, né? A resposta é a saída do homem da sua minoridade. Então, o que ele quer dizer com saída? Né? Saída, o Foucault vai começar a trabalhar inicialmente um problema de um aspecto que o Foucault vai querer dizer que o Kant foi inovador na história da filosofia em relação a isso. Né? Então, como é que ele vai trabalhar isso? Né? Ele vai dizer que essa saída ela vai ter um pouco uma perspectiva justamente de saída de um presente, de um momento presente, onde um certo contexto, então, ele está apresentado. E a gente quer sair desse contexto. Né? Qual que é o contexto? É o contexto de eu entregar a minha autonomia para um outro, em nome de uma tradição, ou de um poder que essa pessoa tenha, ou de uma confiança, até mesmo que eu tenha nela, né? Mas, enfim, eu no presente, eu estou numa situação, então, de governo por um outro. Né? O título dessas aulas que ele está dando nesse período, nesse ano, né? Ele vai chamar o governo de si, governo dos outros. Né? Então, digamos que assim, é uma espécie de má resolução de um problema, que é o problema que o meu governo tem que ser meu. Eu que tenho que governar, tomar conta do meu nariz, é um termo que eu uso bastante assim, nesse sentido. Né? E quer dizer, e para fazer isso eu tenho que sair do quê? Eu tenho que sair do lugar onde eu mesmo me coloquei, mas no presente, na temporalidade, que é a temporalidade do presente. Ou seja, eu preciso mudar o rumo da minha vida. Né? No fundo é um pouco isso que ele está dizendo. Né? E ele vai, então, inicialmente observar que esse uso do sair como um momento pontual do presente, onde uma energia, uma coragem filosófica vai atuar para tirar a gente de uma coisa que está mal feita, está mal estabelecida, né? Que isso seria uma grande inovação na história da filosofia. Sempre que a filosofia tratou das questões da história, ela tratou a história de três maneiras que ele começa a elencar. Né? Então, tratou a história no sentido de uma era, digamos assim, não, a Idade Média, o tempo moderno, né? Quer dizer, sempre se pensou a história numa perspectiva de abstração de uma era que envolveria justamente o momento quando o filósofo está pensando, né? O momento que possibilita ao filósofo comparar o momento presente com o mundo moderno, com o mundo antigo, com o mundo em decadência, né? Quer dizer, pensar essa coisa de maneira bastante abstrata. Uma segunda referência que a filosofia fez à questão do tempo era a ideia de um acontecimento, né, marcante, assim, que delimita uma espécie de limite, né,
de momento de passagem, de transição, como, por exemplo, uma revolução, o fim de um império, né, o fim de uma monarquia. Né? Quer dizer, tem um tempo também foi pensado muitas vezes nesse aspecto de um acontecimento que demarcou um período, digamos assim. Tá? Então, primeiro, a ideia do período, e o segundo, do limiar, da ruptura, das transições entre períodos. E o terceiro, quer dizer, a ideia de que o presente pode ser um momento de transição, o que no fundo acaba dialogando com as duas visões anteriores. Quer dizer, é um momento de transição porque o que era, né, vai deixar de ser, né, então está na transição. E por que está na transição? Porque tem esse ponto, né, que a segunda perspectiva ela tinha pontuado, da transição em si. Então, nesse aspecto, quer dizer, o Kant não vai falar no texto dele nem de pertencimento a uma época, nem de iminência de consumação, nem de passagem, né, que são essas três perspectivas tradicionais do trabalho do tema. Ele vai falar de saída. Quer dizer, saída coloca um pouco uma espécie de elemento de, assim, de pontualidade do presente, que não aponta nem para um bloco de trás, nem para um bloco da frente, nem para uma transição, mas de um ponto que é o presente, onde a filosofia está atuando, e o fato de que é necessário sair dele. Tá? Dar um salto, que é o termo que o Kant usa. Agora, para onde? Né? Como diria o Nietzsche futuramente, quer dizer, um salto por nada. Né? Tem que ter coragem para pular no buraco. Né? No fundo é isso, né? Porque a gente não sabe quais vão ser as consequências de uma atitude, mesmo que seja muito bem pensada, racionalmente esquematizada e tudo mais, você nunca sabe qual vai ser efetivamente o desdobramento daquilo. Né? Então, enfim, mas não vou fugir, vamos ficar no Kant aqui para não fugir muito da coisa. Precisa dar esse salto, esse Ausgang, é a palavra que o Kant utiliza, esse salto para fora, aus, né, para fora, gang é o pulo, então tem que dar um pulo para fora, que é um movimento do qual a gente se desprende de alguma coisa onde eu estou preso, eu estou amarrado. E aonde que eu estou amarrado? Eu estou amarrado nessa minoridade, mas eu preciso dar um salto para sair daí. Tá? Uma segunda observação, então a primeira observação é em relação à questão do tempo, como é que está em jogo essa questão do tempo. A segunda observação é que essa saída justamente é da saída de um estado de minoridade para um outro estado de autonomia do sujeito, né? Onde ele confia na sua racionalidade e passa a conduzir sua própria vida. O que coloca o problema, segundo Foucault, é de saber quem que é esse homem, então. Então esse homem que está dando o salto, sou eu que tenho que dar esse salto? É você que está assistindo a aula que tem que dar o salto? Ou é a humanidade que está dando um salto e está mudando de era? Né? Quer dizer, quem que é esse homem que ele cita na resposta? E o próprio Foucault diz, olha, isso não vai estar claro no texto, né, ambíguo. E o terceiro aspecto que ele vai trabalhar um pouquinho é a ideia de que isso está no texto, ele vai trabalhar um pouco, é de que o próprio sujeito é responsável pela situação de minoridade onde ele se encontra. Né? Ou seja, é uma coisa de jogar uma culpa, digamos assim, em cima da pessoa que não conseguiu sair das fraldas ainda, mas por outro lado também o texto vai se propor a dar uma solução para isso. Tá? Por isso a gente vai investir na continuidade do texto, quer dizer, existe uma espécie de discurso prescritivo no trabalho do Kant, que diz, olha assim, no fundo ele parece que está dizendo para a gente, olha, tenha coragem, cara, dá o salto, aí sai das fraldas, né, assuma a tua vida. Né? É um pouco isso que mais ou menos que ele está dizendo. E aí o Foucault, então, depois dessas três observações iniciais, vai entrar mais a fundo ainda no texto. Tá? Então ele começa se perguntando o que é esse estado de minoridade. Né? Ele fala assim, esse estado de minoridade, que é, enfim, entregar a direção para outro, né? E não para si mesmo, quer dizer, não enquanto fenômeno, ele não é uma impossibilidade do homem. Quer dizer, o homem está nesse estado de minoridade porque ele não tem poder para sair. Não, muito pelo contrário. Não é uma impotência natural. O homem está nessa situação porque ele não teve a coragem de dar o salto. Mas não tem nenhum impedimento para que ele dê o salto. Se ele resolver de hoje para amanhã dar o salto, ele dá e pronto, resolveu a vida dele. Mas ninguém dá. As pessoas ficam nesse lenga-lenga e não dão um pulo. Tá? Então, é nesse momento que o Foucault vai analisar o termo, né, do andador de bebês lá, com mais profundidade, mostrando que a figura é essa. Quer dizer, parece que a pessoa não tem coragem de sair dessa proteção, dessa redoma, né, que acaba colocando ele numa situação mais confortável.
Tá? E também o Foucault vai frisar que não se trata de uma situação de perda de liberdade, ou seja, eu não dou salto porque eu estou num país que é perseguidor de intelectual, que é perseguidor de homossexual. Não é. O problema é mais embaixo, quer dizer, não trata-se de uma força exterior que me impede de dar o salto, tá? Por algum poder, violência e tal. Não é esse o caso do texto do Kant, tá? Ou seja, as pessoas dão poder aos outros e não são os outros que tomam o poder da gente. Tá? Então, se alguém fala assim, pô, o presidente da República aí é um imbecil e tomou poder. Não tomou poder, não. As pessoas deram poder pro cara. Né? Quer dizer, a culpa de colocar um mau líder, a culpa é de quem colocou o mau líder lá. Quem colocou o mau líder foi quem está sendo liderado. Né? Quer dizer, é justamente essa inversão, essa responsabilização do sujeito pelos seus atos que está em jogo. Não adianta, a certa altura do campeonato, tem que falar, não, mas eu votei porque alguém falou que era... Entendeu? É exatamente isso. Quer dizer, a culpa é tua, porque você votou em quem alguém falou que era pra, não parou para pensar, não mediu as consequências do ato, você ficou nas fraldas. Então, tá nas fraldas, vai ter esse governo. Né? Então, é um pouco essa ideia. É por isso que tem que bater na tecla de que as pessoas têm que sair da fralda. Mas então, não se trata de privação de liberdade, né? Não se trata de que alguém tomou poder na força, não, o poder foi construído por quem está sendo liderado. Né? E o motivo, no fundo, disso tudo, vai dizer o Foucault, é que as pessoas não querem se dirigir, não querem tomar para si a responsabilidade e preferem que o outro dirija, porque se der errado o caminho, digamos assim, você tem quem jogar a culpa. Você fala, pô, a culpa é desse cara, não é minha. Né? Então você tem uma situação relativamente confortável no sentido de que você não tem responsabilidade nenhuma. Né? Quer dizer, é um povo que já se disse tantas vezes, né? É um povo que prefere um grande pai no poder, assim, que é um cara que diz que vai resolver tudo, né? Quando no fundo ninguém resolve nada. Quem resolve é que se cada um crescer e virar adulto, a gente vai ter um negócio melhor aqui. Mas se todo mundo continuar nessa onda de que é o fulano que vai resolver, não vai resolver nunca, vai ficar mais 500 anos patinando, entendeu? Por quê? Porque cada um vai ter que trazer para si essa responsabilidade da condução do seu próprio processo, que envolve o coletivo também. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas o problema de base é esse sujeito que é o constitutivo dos sócios, né? E que não sai dessa situação. Tá? Então, o motivo é o sujeito que não quer sair de si próprio. Né? E aí, para deixar mais claro do que se trata, né, essa questão que o Kant está levantando, o Foucault bate aqui em 3 exemplos que vão deixar muito claro que não é um problema de poder externo, de dominação, de autoritário. Não é nada disso. Os 3 exemplos que ele vão dar vão ser assim. Você entregar a sua vida para o livro, você entregar a sua vida para o padre ou você entregar a sua vida para o médico. São 3 exemplos bem interessantes para a gente pensar. Né? Quer dizer, em vez de você pensar, você compra um livro que te dá autoajuda lá, que te dá uma resposta. Até o livro do Kant mesmo, do Foucault, quer dizer, um livro que vai te dar um rumo e você meio que coloca a ideia que se você seguir aquele livro lá, você está bem amparado, porque você entregou a condução da sua vida para um saber. Né? E veja bem, o Kant não vai ser contra livro, né? Seria um paradoxo, um filósofo ser contra livro, um iluminista ser contra livro. Não é isso. Né? O que ele está frisando aqui é o seguinte, que não é pelo fato de eu ler o livro que eu vou entregar para o livro a resposta. Quer dizer, eu tenho que ler para amadurecer o meu mecanismo de raciocínio, para eu conseguir chegar às conclusões, porque as conclusões, elas são históricas, elas são pontuais. Não tem como um livro do século XIX me dar uma solução para um problema da Covid no século XXI. Quer dizer, em todo momento a gente vai ser chamado a problemas do presente que ninguém nunca escreveu livro sobre eles, e a gente vai ter que tomar decisões. Se eu ficar o tempo inteiro dependendo de livro para fazer qualquer coisa, quer dizer, eu vou viver no passado. Né? Enfim, os 3 exemplos são um livro, que seria a ideia do conhecimento, como o lugar para onde eu entrego a condução da minha vida. Né? O padre,
que é um pouco a perspectiva da dimensão ética, né? Eu entrego o meu bom comportamento para as mãos de um padre que vai dirigir o meu comportamento no campo social e ético, né? E o médico, né? Esse exemplo do médico é mais difícil assim, de entender no contexto mas do século XIX, XVIII, XIX, porque o médico na época era o cara que prescrevia alimentação para você ser saudável, né? Não tinha medicina do jeito que é hoje. Quer dizer, o médico era um cara que receitava dietas para você ter vida saudável, né? Então, a gente, em vez de pensar no médico, poderia pensar muito mais hoje num cozinheiro, num maître, num cara que conduz a alimentação, ou seja, conduz o seu gosto, né? E por que eu estou frisando isso? Né? Porque o Foucault justamente ele vai associar essas três figuras, né? O livro, o padre e o médico, ele vai associar as três críticas que o Kant escreveu. A crítica da razão pura é aquela que pensa no conhecimento, então é aquela que produz o livro. A da razão prática é aquela que pensa no comportamento ético, ou seja, aquela que vai desembocar nos problemas da religião, do comportamento ético e do padre, né? E a faculdade do juízo é aquela que pensa nas questões do gosto, que justamente vai apontar para o médico nessa perspectiva da dieta, da alimentação que eu frisei agora há pouco para vocês. Tá? Então o Foucault ele diz assim, que eu não acho que eu estou criando super significação, sobressignificação, quando eu estou associando essas três figuras que o Kant trabalhou com as três críticas que ele escreveu. Tá? E eu concordo com o Foucault, acho que a tese dele é muito pertinente, né? De que, na verdade, o que o Kant está dizendo é o seguinte, olha, eu já disse para vocês nos três livros das críticas que o exercício da razão, desde que dentro de certos limites lá que eu delimitei nos livros e tudo mais, ele deve ser praticado por cada um. Tá? Não é ler o livro e achar que está tudo... Não, tem que ler o livro para entender como é que vai pensar e a partir do momento que entendeu tem que começar a pensar, agir e mudar o rumo da vida. Né? Esse é que é o problema, né? Que na aula que vem vocês vão ver, eu vou trabalhar um pouco melhor a dimensão ética disso. Mas o problema todo é esse, quer dizer, é um aprendizado que não é um aprendizado que é assim, eu aprendo a tabuada do livro, agora eu sei fazer... Não, eu leio 10 anos de filosofia, agora eu aprendo a fazer o quê? Eu aprendo a cumprimentar o vizinho, a fazer as pazes com a minha família, entendeu? Quer dizer, são coisas muito... que não tem regra. Né? É questão de treino para o exercício do bom senso, do raciocínio. Né? Então esse é que é o problema. Tá? Mas, enfim, ele vai voltar o foco, então, para o problema de que tanto nessas três áreas aí que ele criou essa metáfora das críticas para apresentar, né? Nessas três figuras, quer dizer, o foco do problema é a culpa da minoridade ser do próprio sujeito. Tá? Então não tem como ele entregar nem para o livro, nem para o padre, nem para o médico, que percebam que não é um ditador, não, entendeu? Não, só o livro, o padre, o médico, teoricamente pessoas extremamente bem intencionadas, querendo inclusive ajudar a gente, mas que não adianta entregar. Né? A gente precisa sair dessa tutela para ganhar a autonomia do autogoverno. Esse aí que é o problema. Né? O governo de si, é essa figura que o Foucault está trabalhando. Né? Ela não pode ser um governo dos outros, de um outro que me governe para que eu me governe, dentro dessa tutela, digamos assim. Né? É essa relação que o Foucault vai dizer é uma relação viciada, da qual a gente precisa sair de dentro dela. Então o papel do iluminismo é justamente arrancar a gente desse estado que ele está chamando de estado de minoridade. Tá? E percebam, eu só vou fazer um breve parêntese, porque a gente vai voltar a essa questão, né? Percebam que esse papel de tutela que o Kant está relacionando com livros, com padre e com médico, né? No tempo contemporâneo, quem exerce esse papel de tutela é justamente o jornalismo que a gente conheceu com muito detalhe ali na teoria administrativa. Né? O jornalismo que ganhou esse papel da tutela, é ele que manda eu lavar as mãos para não pegar Covid, é ele que manda eu usar máscara. Né? Percebam que o jornalismo ele assumiu esse papel da tutela. Então a perspectiva crítica vai ser a gente saber, primeiro, se livrar desse jornalismo para que a gente não seja mais tutelado por ele, e segundo, a gente saber fazer um jornalismo que fomente para que outras pessoas também larguem de ser tuteladas. E desconfiem, inclusive, do jornalismo que eu mesmo estou fazendo. Tá? Então, perceba a complexidade da coisa. A gente vai aprofundar isso. Tá? Hoje vamos prender só aqui mais no texto do Kant e do Foucault. Tá?
tá bom? Mas só dando um parênteses aí para vocês entenderem onde que esse negócio vai ligar com a gente nas teorias críticas do jornalismo. Bom, para fugir desse andador de bebê, o que a gente precisa romper? Primeiro com a covardia, que eu já havia destacado logo de início, e segundo com a preguiça. Né? Eu não sei qual que é pior aqui, se a covardia é pior do que a preguiça, ou se a preguiça é pior do que a covardia, mas enfim, são dois problemas que efetivamente são aquilo que impede a gente de dar o salto. É só quando a gente perder a covardia, né, e ao mesmo tempo perder a preguiça que a gente vai conseguir dar esse salto. Tá? A gente vai ler um pouquinho mais para frente aí também um texto que vai discutir a questão da verdade. Tá? A verdade, ela exige também romper com covardia e romper com preguiça. Vocês vão ver esse tema voltar daqui a pouco lá no texto do Brecht a respeito das dificuldades de falar a verdade, que é fundamental para o jornalismo. Tá? Então o jornalista não pode ter nem covarde nem preguiçoso. Isso aí é impedimento de autodirecionamento. Se você for um jornalismo sem autodirecionamento, você é um papagaio que está repetindo a coisa que alguém, um governo dos outros lá, falou que você tinha que escrever. Tá bom? Então percebam como é que a coisa bate fundo aqui na gente. Tá? Mas enfim, vou fechar esse parênteses, voltando agora para a análise do Foucault. Não se trata, o Foucault vai dizer, não se trata de que o Kant está fazendo uma condenação de ordem moral, não é isso. Kant não está dizendo, todo mundo é preguiçoso e covarde, né? Não é algo do âmbito do julgamento moral, mas sim de um problema que ele está identificando como causas de uma relação viciada entre o si e o outro, de uma relação de submissão de si aos outros, ao governo dos outros, né? Cujo motivo é dessa ordem, da preguiça e da covardia, não como um defeito, mas como algo que tem que ser entendido e conhecido até para que seja superado. Tá? São os fatores pelos quais, então, nós não nos damos a nós mesmos a decisão de sair do andador. É por causa disso, é por causa de preguiça e de covardia. Se a gente não tiver coragem de olhar para isso, né? Quer dizer, a gente nunca vai sair desse lugar. Do conforto do andador de criança e vai morrer com 80 anos em andador. Tá? Então, o que acontece? A partir desse momento, né, quer dizer, vai surgir no texto uma situação em que o Foucault vai dizer o seguinte, olha, o Kant diagnosticou aqui a situação, o problema é esse, é a preguiça, é a covardia e tudo mais, né? Que a gente precisa trazer para nós mesmos a coragem, né, de romper com essa situação para nos utilizarmos da nossa razão, né, para ganharmos autonomia. E aí o Foucault vai dizer, e nesse momento o texto do Kant deixa de ser analítico, né, da crítica que ele está fazendo a respeito da condição do sujeito na minoridade, e passa a ser um pouco prescritivo, quer dizer, o Kant passa a dar um pouco uma fórmula para a gente sair desse impasse, né? O que, no meu entender, é inclusive uma coisa boa, quer dizer, e aí, o que eu faço agora, né? Quer dizer, como é que eu saio desse buraco aí, né? Além do Kant me dizer que eu sou preguiçoso e que sou covarde, quer dizer, o que mais que eu posso fazer para sair desse buraco, né? Então, primeiro, quer dizer, o Kant está dizendo que a gente está numa situação de impasse, porque as pessoas não querem sair desse estado, né? E como são covardes e preguiçosos, nunca vão sair. Quer dizer, parece que a gente encalacrou num negócio que é meio que o ovo a galinha, quem que nasceu primeiro, para a gente sair desse negócio. Né? Então é uma espécie de amarra, né? Absurda, né? Que está tolhendo a nossa liberdade, que está colocando o nosso direcionamento da vida na mão de outra pessoa. Tá? Então é uma coisa que tem que ser superada, pelo menos o iluminismo vai dizer que a gente tem que superar isso. E o poder da gente sair desse estado, como já foi bastante dito aqui, não está na mão. Nem do professor, nem do autor do livro, nem do padre, nem de Jesus, nem do médico, nem de Deus, entendeu? Esse negócio não tem, né? Não que Deus queira, entendeu? Que alguém mude. Deus não teria poder para fazer isso, porque esse poder é um poder interno, de foro íntimo, né? Que ninguém tem poder para mudar. Mesmo a pessoa mais bem intencionada do mundo não tem poder para mudar isso. Tá? Ou seja, não tem como surgir um sujeito que convença alguém a mudar. Então essa conversão dessa transformação ela deve ser de foro íntimo de cada um.
A única coisa que a gente pode dizer é mostrar tudo isso, né? Mas a decisão de deixar de fazer faculdade no joelho e começar a estudar a série, tá? É a decisão de cada um. Você vai fazer o quê? Você vai, né? Enfim, não tem o que fazer. A decisão é de cada um. Você só pode mostrar as consequências de uma pessoa que não tem conhecimento e que vai ser heterodirigida o resto da vida, porque quem não tem exercício da racionalidade vai ficar cumprindo ordem dos outros aí até acabar o tempo, né? Mas enfim, não há como sugerir pessoas, mesmo que Jesus quisesse convencer, aquela coisa, né? Aquela figura emblemática assim da própria Bíblia, né? Jesus falando, pô, não durmam aqui no Monte das Oliveiras, ele sobe a monte, desce, tá todo mundo dormindo de novo, quer dizer, ele fala, pô, o que eu faço? Eu sou filho de Deus, eu tô mandando os caras não dormir e todo mundo dorme, né? Então é isso, quer dizer, essa coisa da humanidade de não querer sair desse lugar, nem que Deus mande, o cara não quer sair, né? A força, a resistência que as pessoas têm para sair desse lugar, né? Então, o Kant um pouquinho ele vai dizer, olha, muita gente, né, bem intencionada, Jesus, por exemplo, vendo a apatia dos outros, assume um lugar de autoridade e manda a pessoa mudar, uma pessoa não manda. O outro tipo de pessoa menos bem intencionada assume esse lugar de autoridade e se aproveita disso. Então se aproveita de perceber que as pessoas não pensam, né, e ocupa um lugar, seja do tutor intelectual, seja do padre ou da figura do orientador espiritual, alguma coisa assim, ou seja do médico também, né? E abusa das pessoas, né? Veja esses casos todos de pedofilia e tal, diabo. O que é isso? Esse abuso de um poder que no fundo é um poder que quem está dando é a vítima, não deixa de ser, né? Por quê? Porque a pessoa se submeteu à situação de ser heterodirecionado. Se as pessoas tivessem saído da dor, não tinha caso, entendeu? De pedofilia, de abuso, não tinha. Mas o problema é que as pessoas não saíram desse lugar. E a sociedade, num certo sentido, valoriza isso, porque, enfim, também é mais fácil governar um povo que não pensa, né? Enfim, vocês estão entendendo qual é a complexidade da coisa, mas o debate aqui, o que mais interessa para a gente, né, é a ideia de que mesmo que alguém surja com esse ideal de ser um libertador, quer dizer, ele vai convencer as pessoas de que vai libertar as pessoas, e depois que as pessoas se libertarem, ele vai virar um novo ditador. Tá? É isso um pouco que o Kant está dizendo. E olha que o Kant está escrevendo esse negócio 5 anos antes da Revolução Francesa. Quer dizer, percebam o contexto, inclusive dessas coisas revolucionárias. Tá? Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais disso. Pois bem, quem se coloca num lugar de libertador dos outros, mesmo que quisesse, só acaba reforçando o vínculo da dependência. Tá? Mesmo quando há uma orientação de bem intencional e tudo mais, pelo fato de você ficar orientando, né, você acaba reforçando o vínculo da orientação e da dependência. Então chega uma hora que tem que fazer que nem o Nietzsche lá mesmo, chutar o pau e falar assim, olha, eu não quero que ninguém me siga, sai de perto de mim. Sabe, não vem atrás não. Eu não aguento o seguidor, eu não quero seguidor, não quero ovelha, não quero rebanho. Né? Toma coragem, rapaz, toma conta da tua vida. Tem uma hora que tem que fazer isso. Né? Mas também, por outro lado, quer dizer, isso também não é garantia de que a pessoa que foi abandonada, que queria seguir Nietzsche lá e tal, que foi abandonada, que automaticamente ela vai ganhar autonomia. Não é assim fácil. Provavelmente vai aparecer outro pastor lá que vai arrebanhar a ovelha do Nietzsche e vai levá-la para outro canto, né? Então são esses os problemas que estão colocados. Quer dizer, como é que a gente sai desse vínculo da dependência, tá? Até porque mesmo quando alguém quer tirar o outro do vínculo da dependência, que é a relação de professor, a gente quer que vocês cresçam, entendeu? Mas não consegue, né? Por quê? Porque o subjugado começa cada vez menos a exercer o papel da liberdade. Ele começa a olhar, pô, o que eu tenho que fazer aqui nessa relação aqui para dar certo? Não, eu preciso fazer os trabalhos, entregar lá que o cara dá nota e depois eu preciso fazer uma provinha aqui, passar de ano, né? Então é esse tipo de relação que acaba reforçando cada vez mais o ato da dependência, porque não depende de quem está
tutoriando, digamos assim, né, quem está na posição do governo do outro, não depende dele fazer com que o outro, que o pupilo, que aquele que está sendo tutoriado lá, acorde. Né? É lógico que a gente dá umas porradas de vez em quando para ver se acorda, mas tem uma hora que não adianta mais também, senão você fica desgastando de colocar mais açúcar num negócio que já está lambuzado de açúcar já. Tem uma hora que as pessoas cansam também. Né? Falar, a pessoa não está madura ainda para entender isso, daqui a 10 anos talvez a pessoa mude de ideia, né? É uma pena, mas enfim, é isso, quer dizer, você fica numa posição de impotência também, o próprio orientador, a própria pessoa que está tentando mudar o outro lá, fica numa situação de impotência tanto quanto Jesus lá no Monte das Oliveiras. Então, o Kant está discutindo um pouco essa coisa, né, focado na Revolução Francesa, porque essa movimentação já está rolando ali, né? Dali a 5 anos vão começar a ter confusões violentíssimas na França, mas essa energia, essa turbulência e tal, já está ali movimentando o subsolo, tá? E aí, no nível mais prescritivo, quer dizer, de como sair disso, aí o Kant ele vai expor uma a teoria que ele criou aqui, que é, enfim, interessante, né? Vamos ver. Ele fala que o problema, aí o Foucault analisando a teoria do Kant, né? Ele fala que o Kant identificou um problema, que seriam dois pares de ideias que estão mal colocados na cabeça das pessoas, tá? Quais são esses pares? O primeiro par é o par obediência e ausência de raciocínio. Existe uma tendência da nossa sociedade de acreditar que obediência está ligada com a ausência de raciocínio. Então, quem quer ser obedecido acaba forçando a mão para que aliás, quem quer que o outro obedeça, acaba forçando a mão para que o outro não raciocine muito. Né? Então existe uma movimentação de quem governa o outro de não querer que o outro fique questionando muito, entendeu? Cumpre aí o que eu estou falando e não deixe muito a paciência. Né? Então existe essa movimentação que acabou criando na sociedade uma perspectiva, muito na cabeça de quem manda, de quem tem autoridade, né? De que ele tem que ter um subordinado que não pense. Tá? E isso vai sendo reforçado em pequenas e pequenas atitudes e se torna uma constante. Tá? Então esse par, para o Kant, ele está equivocado, porque pode existir obediência com raciocínio, desde que seja de um jeito aqui que ele vai colocar. Tá? Então esse par obediência ausência de raciocínio é o primeiro equívoco. E o segundo equívoco, que vai dar a solução para equacionar o primeiro problema também, é o par público e privado. Tá? E aí, novamente, então, eu vou ter que reforçar a ideia de que o Kant está chamando aqui de público e privado não tem nada a ver com o que vocês estão achando que essa palavra representa. Tá bom? Então, o privado para o Kant seria aquele momento em que eu estou privado da minha liberdade. Por que eu estou privado da minha liberdade? Porque eu estou exercendo uma função. Por exemplo, eu estou dando aula para vocês. Tá? Então eu estou privado da minha liberdade, eu tenho que cumprir minha função, eu tenho que ensinar a vocês. Tá? E mesmo que na minha cabeça aconteça uma coisa assim, de eu ter uma reflexão, porra, que absurdo que é ensinar desse jeito, eu tenho que aquietar esse meu questionamento e eu tenho que cumprir o meu papel. Porque no lugar de professor, na função que eu tenho na sociedade, né, eu tenho um papel que tem que ser cumprido. E que eu tenho que respeitar o fato de que eu tenho que cumprir esse papel. Tá? Seria um ato de minoridade, de infantilidade absurda minha, dizer o seguinte, olha, eu não concordo com o ensino assim, assado e tal, não sei o que lá, e não dou aula. Seria de uma responsabilidade absurda. Tá? Porque foi decidido socialmente, a universidade, seus mecanismos de deliberação, etc., que a gente tem que dar aula. Então eu vou dar aula. E se eu tenho alguma coisa a dizer contra dar aula, o que eu faço? Percebam que isso é o âmbito privado, hein? É o âmbito privado onde eu estou privado das minhas liberdades de expressar contrariedades de fazer o que está sendo pedido. Tá bom? Então, o que eu tenho que fazer? Se eu tiver muito contrariado, o que eu faço? Eu vou para a esfera pública, e a esfera pública o que ela é? É uma esfera de debate.
ela não é uma esfera de desempenho de papel. Tá? Enquanto professor, eu estou desempenhando um papel. Na esfera pública, o que eu posso fazer? Eu posso chegar fora da aula, escrever um artigo e publicar num jornal, dizendo que o ensino assim, assim, assado é um absurdo, que está tendo consequências péssimas, etc, etc. E aí eu vou para a esfera pública e manifesto esse meu pensamento. E talvez, porventura, se meu argumento for muito autossuficiente, muito bem elaborado, etc., pode ser até que a universidade mude de posição. E aí, se ela mudar de posição, no âmbito privado, onde eu sou obrigado a obedecer, depois eu modifico o meu hábito também, porque a universidade acatou meus argumentos lá. Agora, enquanto um ente privado, eu sou quase que uma pecinha de um mecanismo que o meu papel é fazer funcionar bem. Tá? Então percebam como essa mentalidade é a mentalidade protestante alemã. Né? Isso não tem nada a ver com o Brasil. Tá? Infelizmente, é justamente esse salto para a modernidade que a gente não dá, que os alemães tinham dado no século XVIII. Tá? A ideia de que é possível ser rebelde obedecendo. Por quê? Porque eu obedeço no âmbito onde estou privado dessa expressão de crítica, e desempenho o meu papel para que a sociedade tenha aluno, tenha professor, tenha gente formando e tudo mais e não sei o que lá. E no âmbito público do debate, eu manifeste as minhas insatisfações e as minhas contribuições para que a coisa mude para melhor. Tá? Então esse jogo público e privado é um jogo fundamental para equacionar o problema da obediência e do raciocínio. Porque eu sou obediente aonde? No âmbito do privado, onde estou privado de exercer determinadas críticas, porque a função me priva dessa liberdade, né? E quando eu quero ter essas críticas, eu deixo saio fora do espaço da sala de aula e vou para público e escrevo num jornal, dizendo o que deveria ser mudado, o que está horrível. Tá? Mas percebam que são dois âmbitos distintos que preservam a possibilidade de eu ser obediente no momento onde estou privado dessa liberdade e de eu ser criativo, crítico, inovador no momento que eu estou aberto para ela, que é o momento da esfera pública. Tá? Então, se isso estiver bem equacionado, você vai ter o quê? Uma sociedade regrada, obediente, que as pessoas cumprem seu papel, que funciona direito, e que no âmbito público as pessoas criticam. Então, se o funcionário público acha que ganha pouco, o que ele faz? Ele faz o serviço dele 100% na melhor qualidade que ele pode fazer, e aí ele vai para a rua e se mobiliza no sindicato, faz uma movimentação, abre um debate, escreve um anúncio no jornal, faz um negócio qualquer para mudar o salário dos funcionários públicos e para ganhar melhor. Agora, não é porque ganha mal que não vai fazer nada. Né? Quer dizer, isso é uma infantilidade absurda e que compromete a qualidade de todo o serviço público. Vocês sabem do que eu estou falando. Né? Quer dizer, então é isso. Quer dizer, se eu estou insatisfeito numa situação, eu vou para a esfera pública e manifesto insatisfação. Aí volto para o meu gabinete e exerço com maestria o meu papel. Tá? Vejam como isso é distante da realidade brasileira, mas é a solução kantiana iluminista, né? Que a gente tem que conhecer, porque é um país onde isso acontece. O funcionalismo público lá é redondinho, é azeitado, é uma maravilha. Quando você precisa, tudo funciona. E quando não funciona, alguém vai lá e coloca lá uma reclamação lá, e alguém vai ler aquilo e vai refletir sobre aquilo. E se realmente tiver como melhorar, vai ser melhorado. Olha como funciona azeitadinha, né, essa perspectiva da modernidade transformadora do presente. Tá bom? E aí, o que acontece? Né? Existem as exceções, quer dizer, há governos que estimulam a covardia e a preguiça dos governados. Por quê? Porque eles não querem, né, dor de cabeça, eles querem obediência, eles querem que as coisas vão para o lugar que eles querem. Né? Ou seja, fomenta a ausência de raciocínio. Há governos que fomentam a ausência de raciocínio. Então, se você chega e levanta um argumento, poxa, a eleição no papel é mais eficaz do que a eleição informatizada, né? Para alguém acreditar nisso, o cara tem que estar privado de raciocínio. Ele tem que estar pensando a partir de um heterodirecionamento de alguém que falou isso na orelha dele e ele não parou para pensar e está repetindo, porque qualquer pessoa que pare para pensar
vai dizer assim, porra, é muito mais fácil manipular no papel, tanto é que houve muita manipulação, muita roubalheira de eleição no Brasil, no período todo que foi de 200 anos de eleição de papel. Agora não. Agora tem como ser auditado, o computador é um negócio que... Eu tinha um professor lá na UF, lá foi meu professor de informática, que ele, toda eleição, o TSE chamava e ele ia. Um professor da UF, que ia para verificar o software da urna. Tem um grupo de especialistas, de cientistas de ciência da computação, que vai lá e estuda o código. E se tiver qualquer fragilidade lá, um hacker pode entrar aqui, ali e tal, não sei o que, eles ajudam a proteger o sistema. Então o sistema é eficientíssimo. É muito interessante o sistema. Tem uma auditoria externa, que não é uma auditoria do TSE, é uma auditoria de professores de universidade que vão lá e tentam invadir a urna, tentam quebrar o negócio e não conseguem. Por quê? Porque está muito bem feito. E quando identificam qualquer fragilidade, aperfeiçoam o código e tornam ele mais robusto. Quer dizer, você comparar um negócio com esse grau de modernidade com coisa de papel, vocês estão entendendo o que está acontecendo. Quer dizer, é um tipo de governo que quer que as pessoas obedeçam e não pensem. Tá? E que vai taxar qualquer pessoa que critica de comunista, de não sei o que lá, entendeu? Porque não aguenta o pensamento. Chamaria o velho Kant lá de Königsberg, que era um cara que acertava um relógio pelo horário que ele passava na praça, chamariam esse velho camarada aqui de comunista. No século XVIII, ele dizendo essas coisas pra gente. Tá? Então, olha o absurdo. Quer dizer, mas o Kant dá 3 exemplos. Já na época dele, ele fala assim, os oficiais querem que os soldados não raciocinem, mas obedeçam. Tá? Então, a questão da hierarquia oficial já era um problema nesse momento aqui para o Kant. Quer dizer, o oficial é um cara que quer esse tipo de comportamento e fomenta isso. Ele acha que quanto menos o soldado dele pensar é melhor. Tá? E o Kant está dizendo, não, o soldado vai parar de obedecer? Não, ele vai obedecer, mas ele vai raciocinar. E se ele tiver uma entidade lá de clube de oficiais e tal, não sei o que lá, ele pode ir para esse clube e fazer uma crítica. Ele pode apontar problemas. Quer dizer, é esse jogo bem azeitadinho da racionalidade com a obediência que Kant está dando um instrumento para a gente poder sair das fraldas. Tá? Enfim, o padre quer que os fiéis não raciocinem, que eles creiam. E alguns padres que eles paguem, sem pensar muito. Cara que já doou a casa, já deu tudo que tinha, depois voltou lá e falou, eu me arrependi, eu quero de volta. Já era velhinho. Então, não quer que pense, quer que obedeça, que creia. E olha aí a brecha para a pedofilia aqui. Quer dizer, uma relação dessa em que efetivamente o fiel se entrega absolutamente. Aonde que pode levar uma coisa dessa na mão de um cara errado? Um poder dessa magnitude na mão de um cara errado? Tá? No exército a mesma coisa. Onde que pode levar um poder dessa magnitude na mão errada? Aqueles trotes que faziam no exército que matavam os recrutas na primeira semana de treinamento. Matava do coração. Não pode, entendeu? Não pode uma coisa dessa. A polícia não pode matar bandido, não pode matar o rapaz porque é negro. Não pode acusar alguém de roubar bicicleta porque é negro. Tá? Essas coisas que o país ainda não entendeu. Mas aqui o Kant está dando os instrumentos para a gente. E o ministro da Economia que não quer que as pessoas raciocinem, quer que elas paguem imposto. Tá? Então, os 3 exemplos do Kant lá no século XVIII foram oficiais, exército, padre, na moral, e o ministro da Economia no campo da cobrança de impostos. Então, o termo usado para o Kant daquilo que fica atrofiado nessas relações do governo do outro, que obriga o subordinado a não pensar, o termo que ele usa é que a pessoa não está usando da racionalidade, ele usa o termo racionieren, raciocinar, que é uma faculdade da qual todo ser humano é dotado da racionalidade, da inteligência, mas que pode inclusive atrofiar. Se você entregar isso para a mão dos outros a vida inteira, quer dizer, chega uma hora que você não sabe nem usar mais isso, sabe nem o que é mais a razão, e vai ficar a vida inteira então de andador sendo manipulado e controlado por outros. Tá? Então ele vai debater bastante esse par público-privado, que eu já adiantei para vocês o que é, porque é justamente nesse momento que ele consegue articular uma solução que aponta para a obediência, mas aponta para a criticidade,
Então é justamente esse jogo da obediência com a criticidade que é interessante, que é potencialmente interessante, e que o iluminismo vai defender, né? Por quê? Porque o uso assim, privado, né, nesse sentido que o Kant está dizendo de privado da liberdade de fazer o que bem entender, né? Quer dizer, é uma coisa interessante, quer dizer, você não quer também estar numa missa lá e de repente o padre levanta lá e começa a criticar a cúria, começa a chutar o balde. Não é o lugar. Entendeu? A gente está ali num momento agora que eu quero receber a hóstia, eu quero passar pelo ritual, quero uma série de coisas. É isso que eu quero ali. Depois, se o padre tiver críticas da cúria e tal, ele vai para o jornal lá e escreve. Quer dizer, é essa separação do lugar onde a crítica deve ser exercida e onde a pessoa deve obedecer, que deve ser respeitada. Por quê? Porque se ela for respeitada, eu posso, inclusive, né, dar aula bem feita, mesmo tendo criticidade contra problemas que a gente está tendo, entendeu? Agora eu vou exercer isso em outro lugar, não vou ficar reclamando para vocês das condições. É essa separação que é a solução interessante, né? Quer dizer, que torna possível esse salto, né? A clara distinção do momento do privado, quer dizer, que é o momento que eu devo obedecer, e o momento do público, que é onde eu posso expressar minha criticidade, e também da questão do obedecer ser independente da questão da criticidade. Quer dizer, eu obedeço, mas eu posso ser crítico. Agora, eu não posso ser crítico e, por ser crítico, parar de obedecer. É essa que é a confusão que o Kant está chamando aqui de comportamento imaturo, né? E que é uma perspectiva interessante para a gente pensar e, inclusive, debater se é interessante ou não, mas, enfim, é isso que ele está propondo, né? Quer dizer, fazer o que se pede, o padre deve pregar, isso é um uso privado, mas no âmbito público poder exercer a crítica. O âmbito público, então, é precisamente a esfera do exercício da razão para a crítica do elemento, do presente, no debate universal das ideias, tá? Em que a gente tem o direito de figurar, todo mundo tem o direito de figurar como sujeito universal e de se expressar nesse debate e participar desse debate, tá? Vocês vão ver que depois o Habermas ele vai usar dessa figura do espaço público, né? E vai dizer, olha, o problema é que na sociedade moderna os jornais tomaram conta do debate público e só fala quem é empregado deles, ou quem fala de algo. Pois é, mas por quê? Né? Porque na base existem sujeitos que aceitam isso e compram um jornal que manipula. Né, dão audiência para o programa. Mas isso aí deveria ser invertido. Então é essa perspectiva que parte do sujeito com a sua racionalidade, que é muito interessante do Kant. Tá? Então é quando somos um sujeito racional que se dirige a outros sujeitos racionais, no jornalismo, por exemplo, na esfera pública, no texto dirigindo ao leitor, no próprio artigo do Kant, que ele escreveu para o público. Né? A menoridade é confundir o princípio da obediência com não raciocinar. No uso privado, devemos raciocinar e devemos obedecer. No uso público, devemos raciocinar e devemos criticar. Devemos expressar nossas críticas. Tá? Quando isso estiver bem organizado, quer dizer, a sociedade vai evoluir dentro de uma perspectiva iluminista. Essa que é a perspectiva crítica. Né? Só assim existirá uma sociedade com ordem e inteligência, que transforma o presente. E aí o Foucault já está apontando para o fato de que essa filosofia iluminista, então, é a maneira de sair do encalacrado lá que o Kant tinha jogado a gente. Né? Agora, para sair, novamente, tem que ter coragem e tem que ter, né, não pode ter preguiça, porque é mais confortável eu não fazer nada no funcionalismo público e ficar argumentando que eu não faço nada porque eu ganho mal. Tá? Ó a preguiça aí. Né? E é mais fácil também eu fazer isso, porque ninguém no meu departamento quer que eu trabalhe melhor e que mostre um bom serviço. Por quê? Porque senão vai criar a sensação de que eu sou um ótimo professor e que o resto não presta. Ou seja, eu preciso ter coragem para fazer isso. Né? Então são esses elementos que fazem parte da constituição, né, do ato da autodireção. Quer dizer, para ser autodirigido, você não pode ser preguiçoso e tem que ser corajoso. Isso é básico, tá? Então, raciocinar e ser rebelde é tão infantil quanto não raciocinar e obedecer. É o inverso, e o inverso é idêntico, né? Quer dizer, é um pouco isso que o Kant está dizendo. Para a gente sair disso, tem que ter essa malandragem, de saber mesclar
o privado com o público e o obedecer com o raciocinar. Isso aí tem que estar bem resolvido, né? A confluência do raciocinar com o obedecer na esfera e na função e o criticar na esfera pública é a grande fórmula para sair da minoridade. Essa é a grande solução para o Kant. Não é fácil de fazer isso. Não é fácil de fazer um jornalismo assim. A gente vai ver agora próximos passos. Tá? O que se ganha com isso é a autonomia do sujeito, é a potência de transformar o mundo da coletividade. Ou seja, isso é Aufklärung para o Kant. É exatamente essa potência de transformação do mundo. Então percebam que não, teorias iluministas, efetivamente, não podem ser teorias que não pensam e que não criticam, né, dizendo que crítica é coisa de política. Não, tem que ser teoria crítica. Né? E aí a gente já está amarrando a temática aqui para o que interessa para a gente. Né? O contrário disso, que é a crítica, é um termo que o Kant chama de tolerância. O que seria tolerância? É excluir o raciocínio. Tolerância é simples assim, é excluir o raciocínio. É falar assim, olha, eu estou preocupado com a Agenda 7, então eu estou dizendo aqui, levantando como hipótese, que a mídia não convence ninguém de nada e que ela só forma agenda. Olha, pelo amor de Deus, isso é excluir o raciocínio da discussão. Porque é muito evidente que a mídia tem poder. É muito evidente. Então eu dizer que a mídia não tem poder é eu excluir o raciocínio de uma teoria. Olha que paradoxal. Agora, o que me permite fazer isso? Né? Permite esses instrumentos. Não, eu estou delimitado aqui, eu só estou preocupado com o emissor e tal. Aquela lenga-lenga toda que eu já denunciei para vocês em relação às teorias anteriores. Então a liberdade de pensar, né, na forma pública, quer dizer, ela é um preceito da inteligência racionalista. A Aufklärung, então, ela dá aos sujeitos a liberdade, tá? A publicidade na forma do universal, ou seja, eu consigo tornar pública as minhas posições, públicas as minhas posições, né? De modo que as minhas posições transformem o próprio corpo social. E quando transformar o corpo social, vai transformar as regras que eu sou obrigado a cumprir. Agora, enquanto não transformar, eu vou lá e cumpro. Tá? Então essa é uma nova partição do governo de si, do governo dos outros, né? Concluindo aqui pelo Foucault, que cria uma perspectiva de solução para sair da minoridade. Eu sou obrigado a construir algo que nas teorias do Foucault ele vai chamar de subjetividade. Né? A responsabilidade por criar o meu eu é minha. Né? Eu sou responsável pela minha subjetividade, quer eu veja isso ou não, isso é um fato. E se eu quiser criar uma subjetividade que seja a vida inteira determinada por outros, eu continuo seguindo o livro, o padre e o médico, né? E a família, sei lá, para quem você quiser entregar as coisas, você entrega, tá? Mas enfim, o promotor da vida deve ser a gente mesmo. O promotor da virada deve ser a gente mesmo, né? Então, como se dá o Ausgang? O Ausgang é a saída, né, da situação. A saída da situação é o caminho do iluminismo, quer dizer, a era do iluminismo seria a era em que a gente daria esse salto, né? E justamente 5 anos depois de escrito esse texto, quer dizer, acontece a Revolução Francesa, que segundo a perspectiva desse texto, quer dizer, caiu aonde? Desembocou em quê? Desembocou numa nova situação de poder e novos donos do poder com terror e com uma nova situação de dominação. Por quê? Porque no fundo o que tem que acontecer são as pessoas entenderem que elas precisam sair do coeiro, né? Que elas precisam sair do andador e que elas precisam ganhar essa autonomia por si mesmas. Né? Então esse texto do Kant, eu acho ele muito interessante. Ele foi assim, objetivo de estudo do Foucault no seu último ano, nos seus 2 últimos anos de estudo. No curso seguinte ele vai falar da parresia, mas nada mais é do que um aprofundamento dessa questão, né? A questão da coragem da verdade, que vai ser o último curso que ele vai dar no ano seguinte, né? Do qual a gente vai poder falar um pouco aqui, mas eu vou falar mais desse problema da coragem focado no texto do Brecht, que enfim, futuramente eu vou apresentar para vocês, mas espero que tenha ficado claro. Eu sugiro a vocês a leitura, né? Tanto da introdução da primeira aula lá do Foucault, quanto do texto do Aufklärung, para depois vocês poderem tirar maior proveito dessa discussão aqui, e a gente vai levantar um pouco na classe lá, ver se a gente amadurece essa discussão, que eu sei que não é uma discussão muito tranquila, né?
Mas enfim, está apresentado aí o texto para vocês. E aí as próximas aulas, quando eu falar assim, uma turma que viu isso, tal, não sei o que, vocês agora já viram também, tá bom? Então bem-vindos ao texto do esclarecimento. Valeu, pessoal, até a próxima.